Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então façam todos um excelente dia, sejam todos bem-vindos. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 19 do livro de Samuel, capítulo 19 do primeiro livro de Samuel. Mais uma leitura de muita riqueza e sabedoria para você. Em tudo nós aprendemos. Então sejam todos bem-vindos. Como já disse, hoje é dia 1º de outubro. Faltam apenas 3 meses, né? Ou seja, aproximadamente 90 dias aí para mais um ano, para o final de mais um ano. Então vamos aproveitar esse períodozinho aí deste final de ano para adquirir mais sabedoria, mais riqueza, mais prosperidade e abundância para a sua vida. Então bora lá, vamos fazer a leitura aqui do nosso capítulo 19, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, ok? Mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, a mãozinha ali de positivo, ok? Então bora lá? Vamos começar a leitura do capítulo 19. Pense nisso. O bem tem força, o bem tem força, o mal também tem força, mas somente Deus tem o poder. Pense nisso, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, perfeito? E para isso vamos aqui pegar a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E aqui você encontra respostas, você encontra soluções para todos os problemas da sua vida, todas as questões da sua vida, todas as questões pertinentes à sua vida. Você vai encontrar respostas aqui no nosso manual de instruções para a vida, na nossa Bíblia Sagrada, ok? Então sejam questões espirituais, questões sentimentais, questões de relacionamento, questões familiares, questões financeiras, não importa. Aqui você tem sempre a solução. Basta você procurar. Talvez dê um pouco de trabalho, porque é um livro um pouco grande, né? Um livro que tem a 1700, né? Vamos conferir aqui. 1762 páginas, são 66 livros dentro de um único livro, né? E todos dizem que leem a Bíblia, né? Mas na verdade não leem. As pessoas normalmente elas leem Salmo 91, Salmo 23, né? Livro de Provérbios, né? Porque é bom, porque o livro de Provérbios ensina a enriquecer, a adquirir riqueza, né? Então é um livro bom de se ler, mas na verdade, né, você não está lendo a Bíblia, né? Você está se enganando. Ler a Bíblia é você pegar lá da página 3, onde começa o livro de Gênesis, e ir até a página 1762, que é onde termina o livro de Apocalipse. Então, isto chama-se ler a Bíblia. Então, dá um pouquinho de trabalho, claro, né? Mas é uma leitura prazerosa, uma leitura de sabedoria, de conhecimento, porque a Bíblia é um grande livro. Aliás, a Bíblia é o maior livro de sabedoria e de conhecimento que você possa adquirir, que você possa obter esse conhecimento, essa sabedoria, para deixar a sua vida mais leve, para deixar o seu fardo mais leve, a sua vida mais suave, mais alegre, mais próspera, mais abundante. Não importa o que você faça, você vai adquirir sabedoria. Quanto mais você adquire sabedoria, mais fácil fica a sua vida, ok?
ok? Então vamos ler o capítulo 19 hoje, só lembrando que se você quiser adquirir mais sabedoria e conhecimento para tocar melhor a sua vida, basta você assistir aos nossos vídeos, perfeito? Que com isso você vai estar adquirindo sabedoria e conhecimento. Então já fizemos aí a leitura dos capítulos 1 até o 18, então basta você acessar aí a nossa playlist chamada Livro de Reis, que você vai adquirir esta sabedoria, este conhecimento, assistindo aos nossos vídeos, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje e atualmente estamos falando aqui da história de Davi, aquele menino, aquele jovem rapaz que foi ungido rei ali por Samuel, né, a mando de Deus, pois Davi é ele que vai suceder Saul no trono ali de Israel, no reinado de Israel, né? Então já passamos por essa parte onde Davi, que é um dos 8 filhos ali de Jessé que é um camponês, né, que vivia no campo, né? E Davi também, ele já derrotou o gigante Golias, ele já matou o gigante Golias apenas com uma pedra e uma funda, né? A funda é aquele tipo, aquele lançador de pedra, né? E Davi lançou a pedra na testa e a pedra atingiu a testa ali do gigante Golias e ele caiu morto ali com sua face no chão. Davi então pegou a espada do gigante Golias e arrancou a cabeça de Golias, ok? Mas isso gerou um grande ciúme, né, e um grande temor ali em Saul, que era o rei, pois Saul percebia que a cada contato que ele tinha ali com Davi, ele percebia que Deus estava com Davi, pois Davi era um homem de muita sabedoria, um homem muito educado, um homem valente, né, um rapaz valente. Então ali Saul, ele temendo que podia perder o reino ali, podia perder o trono ali para Davi. Então Saul de todas as formas tentou matar, né? Criou várias armadilhas tentando matar Davi, mas em momento nenhum ele teve êxito, perfeito? Então, no versículo 1 do capítulo 19, vamos começar então a nossa leitura, vamos ler e comentar o capítulo 19 do livro de Samuel. Então, no versículo 1 diz assim: E Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, que eles deveriam matar Davi. Então, o temor, o medo ali que Saul tinha de perder o trono. Então mesmo Davi sendo o homem que salvou, sendo aquele garoto que salvou Israel ali das mãos dos filisteus, né? Quando ele matou ali o gigante Golias que todo mundo temia, todo mundo tinha medo, todos os soldados, todos os homens de Israel temiam o gigante Golias. Então mesmo Davi tendo matado ali o gigante Golias, Saul, por medo de perder o seu trono, então ele de todas as formas tentava matar, no caso, Davi, né? Então Saul mandou ali que Jonatas, que era seu filho, e todos os seus servos, eles dessem um jeito ali de matar então Davi. Versículo 2: Porém Jonatas, o filho de Saul, agradava-se muito de Davi, e Jonatas falou a Davi, dizendo: Saul, meu pai, procura te matar. Agora, portanto, rogo-te, acautela-te até o amanhecer, e permanece em um lugar secreto e te esconde. Então Jonatas, como ele estava muito afeiçoado a Davi, pois Jonatas, desde o primeiro momento, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, né? Pois Jonatas passou a ter uma grande afeição por Davi, então ele orientou a Davi que Davi se escondesse, que permanecesse em um lugar secreto até o amanhecer, pois o pai de Jonatas, no caso o rei Saul, queria matar Davi. Versículo 3: E eu sairei e permanecerei ao lado do meu pai, no campo onde estiveres, e eu conversarei com o meu pai sobre ti. E o que eu vi, isto te contarei. Então Jonatas disse ali para que Davi se escondesse, né? E enquanto Jonatas iria ficar ali no campo com o pai dele, né? E tudo que ele escutasse ali do seu pai, todos os planos do seu pai, ele contaria então para Davi. Versículo 4: E Jonatas falou bem de Davi para Saul, seu pai. Ele disse que o rei não
peque contra o teu servo, contra Davi, porque não tem pecado contra ti, e porque as suas obras têm sido muito boas para contigo. Então Jonatas, falando ali com seu pai, disse para ele: olha, não peque contra Davi, não mate Davi, pois ele não fez nada de mal, ele não pecou de maneira nenhuma contra o Senhor, muito pelo contrário, todas as obras de Davi foram obras que têm sido boas para contigo. Então todas as obras que Davi fez foram boas para o rei. Versículo 5: pois ele colocou a sua vida na sua mão e matou o filisteu, e o Senhor operou uma grande salvação a todo Israel. Tu viste e te alegraste, porque não pecarás contra sangue inocente ao matar Davi sem um motivo. Então, ele fala ali para seu pai, né, que Davi colocou a vida dele nas mãos de Saul, né, e Davi lutou contra o filisteu e matou o filisteu e trouxe uma grande salvação ali para o povo, para todo o povo de Israel. Então, por que que no caso Saul vai matar aquele homem que é um homem inocente, né, que não teve pecado nenhum, não tem nenhum motivo para Saul matar Davi, a não ser os ciúmes, a não ser a inveja, a não ser o medo. E Saul atentou à voz de Jonatas, e Saul jurou: como vive o Senhor, ele não será morto. Então Saul deu ouvidos ali ao que Jonatas havia falado para ele, né? E jurou ali para Jonatas que, como vive o Senhor, Davi não será morto. E Jonatas chamou Davi, e Jonatas lhe mostrou todas aquelas coisas. E Jonatas trouxe Davi até Saul, e ele ficou em sua presença como em tempos passados, né? Como em tempos passados. Então, lembrando que tudo aqui é uma história, não é, tudo não acontece no mesmo dia, no mesmo momento, então é uma história. Então Davi agora já cresceu, né? Davi deixou de ser aquele jovem, aquele moço, Davi já cresceu, né? E Saul tem medo de Davi, ele tem inveja de Davi, tem ciúmes de Davi e tem medo que Davi tome o trono dele, né? Então Jonatas, depois de ter tido essa conversa ali com seu pai, então acabou convencendo seu pai que não matasse Davi. E novamente, então, Davi pôde ficar na presença do rei, como em tempos passados, lá atrás, quando Davi havia matado os gigantes filisteus. E houve guerra, versículo 8, e houve guerra novamente, e Davi saiu e lutou contra os filisteus, e matou com um grande massacre, e eles fugiram dele. Então novamente houve guerra. Davi, como era um general, então ele foi, né? Pois Davi foi colocado como comandante de 1000, né? Comandante de 1000, né? Então ele foi e lutou contra os filisteus e promoveu um grande massacre ali contra os filisteus. Versículo 9: e o espírito maligno da parte do Senhor esteve sobre Saul, e ele se assentou na sua casa com o seu dardo na mão, e Davi tocava com a sua mão, e Davi tocava a harpa com a sua mão. Então o que acontecia? Então Davi, ele estava ali, ele voltou a estar presente ali na casa de Saul, na mesa de Saul, perfeito? Pois Davi era um herói ali para o povo de Israel. Então o espírito maligno da parte do Senhor veio novamente sobre Saul, né? E ele ficou enfurecido, ficou doido novamente, ficou raivoso, né? Então novamente ele vai tentar matar Davi, né, por ciúme, por medo, todas essas coisas. Esaú procurou ferir, né? Esaú, no caso, quando se fala procurou ferir, se fala procurou matar Davi, né? Esaú procurou matar Davi contra a parede com o dardo, mas ele se desviou da presença de Esaú, e ele cravou o dardo na parede, e Davi fugiu e escapou naquela noite. Então, novamente, como lá atrás Saul já havia tentado, né, matar Davi com o dardo, né, enquanto Davi estava tocando a harpa ali para acalmá-lo, então novamente Saul tentou matar Davi, né, procurou ferir Davi com o dardo, né, mas Davi se desviou e escapou e fugiu naquela noite. Versículo 11, lembrando que Davi era um herói de guerra, Davi era um povo era um homem muito querido ali pelo povo de Israel, mas quem mandava de fato, quem era o rei, era Saul, né?
Saul também enviou mensageiros à casa de Davi para observá-lo e matá-lo pela manhã. E Mical, a esposa de Davi, lhe contou, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, pela manhã você estará morto. Então Saul mandou mensageiros, mandou matadores, né, soldados para matarem Davi, né? Então a sua esposa Mical acabou revelando para ele: se você não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Assim Mical fez Davi descer por uma janela e ele saiu e fugiu e escapou. Então Mical fez Davi escapar ali por uma janela. E Mical pegou uma imagem e a deitou na cama e colocou um travesseiro de pelo de cabra como apoio e a cobriu com um tecido. Então Mical, né, ela para simular, né, que Davi estava dormindo, então ela pegou uma imagem, um travesseiro e colocou ali sobre a cama. E cobriu, né, e cobriu ali com o tecido. E quando Saul enviou mensageiros para apanhar Davi, ela disse: ele está enfermo. Então, quando Saul mandou os mensageiros ali para pegarem Davi, Mical disse ali para os mensageiros que Davi estava enfermo. E Saul voltou a enviar mensageiros para verem Davi, dizendo: tragam-no até mim no leito para que eu o mate. Então, novamente, Saul enviou mensageiros e fala: pode trazer ele assim mesmo, pode trazer ele enfermo mesmo, traga-o que eu quero para que eu o mate. E quando os mensageiros entraram, eis que havia uma imagem na cama, com um travesseiro de pelo de cabra por apoio. Então, quando os mensageiros pegaram Davi ali, não era Davi, sim uma imagem, né, com um travesseiro, com um travesseiro de cabra na cama por apoio, né? E Saul disse a Mical: por que me enganastes assim e mandaste embora o meu inimigo para que escapasse? E Mical respondeu a Saul: ele me disse: deixa-me ir, porque deveria eu te matar. Então Saul ficou enfurecido ali com sua filha Mical e perguntou para ela: por que você deixou o meu inimigo ir, né? E Mical respondeu: ele me obrigou, porque senão ele iria me matar. Versículo 18: Assim Davi fugiu, escapou e veio até Samuel a Ramá. Ele contou tudo o que Saul lhe havia feito, e ele e Samuel foram e habitaram em Naiote. Então Davi fugiu e procurou Samuel, né, na cidade de Ramã, né? Ele procurou Samuel lá e quando ele chegou, ele disse para Samuel todas as coisas que Saul havia tentado fazer, todas as coisas que Saul havia feito contra ele. Então os dois ali, tanto Samuel como Davi, então eles temeram, né, a loucura de Saul, né? Então eles ficaram escondidos ali na cidade de Naiote. Versículo 19: e informaram Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então ali informaram para Saul que Davi estava em Naiote, em Ramá, estava escondido em Naiote. E Saul enviou mensageiros para apanhar Davi, e quando eles viram a companhia dos profetas profetizando, e Samuel liderando sobre eles, o Espírito de Deus desceu sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. Então Saul mandou mensageiros ali para que apanhassem Davi, para que matassem Davi. Mas quando aqueles mensageiros chegaram ali na cidade, né, naquela cidade, e viram os profetas profetizando, aconteceu que o Espírito de Deus então desceu sobre aqueles soldados, sobre aqueles matadores, né? E acabou que eles também foram profetizar, eles também acabaram profetizando. E quando isto foi dito a Saul, ele enviou outros mensageiros, eles profetizaram da mesma forma. E Saul voltou a enviar mensageiros pela terceira vez. E também profetizaram. Então Saul mandava os mensageiros, quando os mensageiros viam os profetas, né, profetizando, acabava que eles também
profetizavam. E o que significa profetizar? O que eles faziam, o que eles profetizavam? É como hoje você tem aí nas igrejas, né, os cultos na igreja evangélica, e você tem as missas, né, na igreja católica. Então é esse tipo de coisa. Acabava que os profetas estavam ali profetizando, e aqueles soldados, aqueles matadores, aqueles mensageiros que Saul mandava não faziam nada que Saul falava, né? Eles acabavam profetizando também. Eles chegavam lá, viam todo aqueles cultos, aquelas missas, aquelas orações, aquelas rezas, e eles iam rezar, iam orar também. Então Saul mandou uma vez, não adiantou. Saul mandou duas vezes, não adiantou. Saul mandou pela terceira vez, e todos aqueles mensageiros, todos aqueles soldados, aqueles matadores acabavam profetizando. Então o que Saul fez? Ele viu que não adiantava nada, então ele mesmo vai lá para Naiote. E quando isto foi dito a Saul, ele enviou outros mensageiros, eles profetizaram da mesma forma. E Saul voltou a enviar mensageiros pela terceira vez. Então, quando Saul viu que não acontecia nada, ele então foi também para Ramá. Então, quando Saul viu que não adiantava ele mandar mensageiros, então ele então foi também para Ramá e chegou a um grande poço que está em seco. E ele perguntou e disse: Onde estão Samuel e Davi? E foi dito: Eis que eles estão em Naiote, em Ramá. Então, Saul acabou se dirigindo lá para aquele local, pois não adiantava ele mandar mensageiros, que os mensageiros acabavam todos profetizando. Então ele mesmo resolveu ir. E lá ele perguntou onde estão então Samuel e Davi. E todos responderam: estão em Naiote, em Ramá. Estão a Naiote, em Ramá. Versículo 23. E ele foi para lá, a Naiote, em Ramá, e o Espírito de Deus também esteve sobre ele. Ele seguiu adiante e profetizou até chegar a Naiote, em Ramá. Então, quando Saul chegou lá, quando ele chegou lá na cidade, aconteceu que o Espírito de Deus desceu sobre Saul, e ele ia na frente, né, seguindo em direção à cidade, e ele ia profetizando, ele ia orando, ele ia rezando como queira. Versículo 24, já o último versículo aqui do nossa leitura de hoje, do nosso capítulo de hoje. E no versículo 24 diz assim: E ele também se despiu das suas roupas e profetizou diante de Samuel. Da mesma forma, e ficou deitado nu aquele dia inteiro e aquela noite inteira, pelo que eles disseram: Está Samuel também entre os profetas? Então, quando Samuel, né, ele se dirigiu para Naiote, né, então ele ia na frente ali da comitiva e ele ia profetizando. E quando ele chega em Naiote, ele se despiu de suas roupas, ele tirou suas roupas, ele ficou nu durante todo um dia e durante toda uma noite, né? E ele profetizava diante de Samuel, né? Então todos perguntavam ali, todos falavam: será que Saul virou também um profeta? Então ele também se despiu das suas roupas e profetizou diante de Samuel da mesma forma. E ficou deitado nu aquele dia inteiro e aquela noite inteira. E todos perguntavam: será que Saul também virou um profeta? Então esta foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 19 do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 19, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Você percebe que mesmo aquele homem raivoso, aquele homem enfurecido, aquele homem louco, né, que desejava de todas as maneiras matar Davi, e agora também ele já queria matar Samuel. Então mesmo este homem, né, enfurecido, quando o Espírito de Deus cai sobre a pessoa, não existe nada que Deus não possa controlar. Como eu disse, né, o bem tem força.
O mal tem força, mas somente Deus tem o poder. Percebeu? Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou por um minuto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus te abençoe, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de começar a seguir a nossa página e não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, mas se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, ok? Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar sempre motivação, alegria, paz espiritual, alegria de vida para todas as pessoas. Quanto mais pessoas a gente puder ajudar, mais nós seremos ajudados também. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!